Oi, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês, uma igreja tão amada, tão querida. Assim, obrigado pelo convite, Pastor Rodrigo, né? E é sempre bom, né? Falar dessa palavra maravilhosa. E é um privilégio, né? Poder falar de um Deus que nos tem nas mãos. É isso que eu vou falar, né? Nas melhores mãos, né? Mas que aproveita toda e qualquer oportunidade para nos transformar, para nos fazer cada vez melhores, né? Mais parecidos com Ele, né? Lógico. E o mundo não pensa assim não, viu? O mundo não quer que ninguém seja melhor do que, né? Uma pessoa no mundo não quer que ninguém seja melhor do que ela, né? Eu lembro de um trainee, né, que foi colocado uma jovem com outro, né? E foi para aprender todo o serviço do outro, né? E o primeiro pensamento que veio para ele era o quê? Tá querendo tomar minha vaga, né? Assim como tive outros também que, cara, a pessoa pegava aquele conhecimento e ele tratava como se só fosse dela, né? Exclusivo, para que todas as benesses, né? Todas as vantagens ficassem para ele. Não é assim no reino de Deus, querido. No reino de Deus é como você que é pai, né? Sabe como é que é? O nosso prazer, né? Qual é o nosso prazer? Que paz é que nossos filhos não só alcancem onde nós chegamos, mas ultrapassem. E ultrapassem em muito, vão bem além, né? Nós ficamos felizes quando vemos nossos filhos se destacando, né? Você já foi, né? Uma formatura, alguma coisa e ganhou um prêmio e aparece lá teu filho e você diz pro cara do lado, ó, esse aí é o meu filho, esse é meu filho, né? No reino de Deus nós nos alegramos com o sucesso do outro. No reino de Deus nós temos um Pai que nos transforma para que sejamos cada vez melhores. É isso que nós vamos falar hoje, viu? E o texto que me veio é Jeremias 18. Jeremias 18, de 1 a 6, eu leio com vocês. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então venha a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E começa no versículo 2, algo que veio para mim mesmo, né? Quando ele começa e fala, dispõe-te, levanta-te, né? Não sei como é que está você aí, mas a primeira coisa que eu digo para você, se você não está bem, né? Você está se sentindo para baixo, é uma ordem de Deus. Ele diz para você, levanta-te, né? Sai desse marasmo, não fique prostrado, Senhor. Né? Isso é algo que Ele não faz por mim e por você. Isso é algo que nós temos que fazer. Só eu posso tomar essa decisão de agir, né? Essa ação em obediência. E ele diz depois, e desce à casa do oleiro. Vou procurar no hebraico oleiro, né? Que é o próprio artífice, né? Mas também é utilizada a mesma palavra como formar, moldar, forjar. Ou seja, ele é aquele que te molda, aquele que te forja, né? Aquele que te forma, planejar, aquele que tem planos para você, é o teu criador. Né? E ele diz, desce à casa do oleiro, né? Ele diz que desce, vá a Deus, vá ao teu Criador, não vá para outras fontes, né? Vai para aquele que tem a solução, aquele que abre portas, aquele que, se necessário for, fará o sobrenatural porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você, né? E depois ele diz, e lá ouvirás as minhas palavras. No processo de transformação, de crescimento, a importância de aprender e ouvir a Deus. A importância da sensibilidade em ouvir a Deus, querido. Primeiro, não tome decisões precipitadas, sem primeiro orar e ouvir a Deus. Eu lembro de um livro do Reagan, em que existia um empresário que ele só tomava as decisões importantes, né?
depois que ele ouvia de Deus, que ele tinha no seu escritório um quartinho, um quarto de oração, né? Um quarto de guerra, e mesmo que a proposta fosse algo que parecia aos olhos muito vantajoso, ele só tomava a decisão depois que ele ouvia de Deus, né? E ouvir de Deus, né, é importante porque está associado, atrelado a ele, estão bênçãos, né? Você tem que ouvir o quê? A palavra de Deus, né? E aí lá ouvirá o quê? As minhas palavras. Não procure outras, querido. Ouvirá as minhas palavras de Deus, né? Deuteronômio 28 fala sobre isso, 1 e 2. E ele diz o seguinte, olha só: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, né? Significa registrar, né, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E de novo, no segundo versículo, se ouvires a voz do Senhor, e na Bíblia quando se repete 2 vezes é porque é algo muito importante, é algo que você tem que prestar atenção, né? Ele não tem apenas que ouvir, ó, você tem que atentamente ouvires. Tem muita gente que escuta, mas não ouve, não guarda, não retém, né? E ele fala agora uma série de bênçãos atreladas a isso. Vamos lá? Ele diz no versículo 3: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, aonde você estiver plantado, a bênção do Senhor vai estar contigo. Vou falar só alguns, tá? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, né? Por um caminho sairão, mas fugirão por 7. Olha que lindo. Ele diz também, ó, bendito, versículo 4, bendito o fruto do teu ventre. Ele está dizendo que ele vai abençoar os seus filhos, os seus netos e toda a geração. Que lindo, né? O que mais? O Senhor, olha só, isso aí eu me gostei. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Ele não vai simplesmente, talvez esteja, ele determinará, vai acontecer, porque você ouviu a voz e você andou nos caminhos do Senhor. Amém? É o que está aqui também, se andares nos seus caminhos. Tá? Ele ainda diz mais aqui, ó, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, ó, emprestarás, mas não precisarás pedir emprestado. Isso são bênçãos atreladas, né? Porque a gente escuta muito, cuidado com as vozes. Ele diz aqui, você tem que ouvir a palavra do oleiro, a palavra de Deus. Porque este mundo, se você estiver escutando coisas, né, que só geram desânimo, te põe para baixo, é o que está acontecendo hoje em dia, né? Na televisão, infelizmente, isso acontece hoje em dia, né? Mas essas não são as palavras de Deus. Então, lá ouvirás as minhas palavras, essas é que você tem que ouvir. Versículo 3, desci a casa do oleiro e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Entregue aqui significa dedicado, né? E na criação de Deus, qual é a obra-prima dele? É você, sou eu, né? Então o nosso Deus é um Deus dedicado, é um pai que não fica só olhando, é um pai que constantemente, diariamente, trabalha na minha e na sua vida para nos transformar, para nos fazer melhor, né? Isaías 64 diz o quê? Que nunca se viu um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam, para você e para mim. Amém? Versículo. E por que ele trabalha para a gente? Eu botei aqui, ó, porque algumas coisas têm que ser corrigidas, queridos, né? Áreas da nossa vida que ainda não estão entregues a Ele. Áreas em que Jesus ainda não é o Senhor. E a palavra diz que lhe estragou nas mãos. O que é isso? Se estragou na mão? Isso que se desfez, né? Significa que não estava bom e ele teve que refazer, né? Já viram o processo do oleiro? Né? O processo do oleiro, você usa água, né? Isso, água em abundância, muita água. Ele usa o barro, né? As suas mãos, né? 2 rodas, e usa também o forno, viu? Vamos ver se a gente chega no forno hoje? Então, devemos chegar, né? Água, né? Muita água. Por quê? Porque a água amolece o barro, querido.
e torna maleável, moldável o barro, você e a mim, né? Ele quebra, olha, eu botei aqui, quebra o barro duro, o coração de pedra e torna no coração moldável, útil a ele, e vai prosperar, né? É a palavra de Deus, né? Eu botei aqui, quando meditamos na palavra de Deus, né, de todo o nosso coração, nosso entendimento, com oração e jejum. Jejum eu não gosto, pastor. Jejum é fundamental, querido, porque jejum, ele não muda Deus, mas ele muda você, ele te torna sensível à voz de Deus. Acabamos de falar que atrelado justamente a ouvir a voz de Deus, essa sensibilidade é que vem as bênçãos de Deus, né? E vê que eu botei aqui junto com oração, porque oração é o falar com Deus, é um diálogo. Você fala com Deus e você escuta Deus. Sabe quem vai te dar essa sensibilidade? Jejum, querido, né? E orar muito em línguas, né, querido? Orando em línguas, o seu interior é edificado. Então, olha só, quando meditamos na palavra, né, de Deus, estamos afofando o nosso coração e damos subsídio ao Espírito Santo para que essa palavra, que é a semente, a vontade de Deus, tenha condição de germinar. Isaías 55:10 diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem primeiro reguem e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, olha só, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu lembrei de algo que já devo ter falado, talvez, né? No Sudeste Asiático, de um vilarejo, né? Uma missionária com um grupo, né? Ensinando a palavra de Deus. E ela começou a ver que esse grupo, o que acontecia com ele? Ele começou a desanimar. Eu leio a Bíblia, mas não entendo bem, né? Não entendo, começou a desanimar. E um dia, ela pegou, né? Botou 2 cestos de vime nas suas costas, né? Porque tinha um rio, né? Rio lá embaixo, tipo um ribeirãozinho. E todos desciam lá para pegar água e voltar. E ela pegou esses 2 cestos de vime, foi lá e enchia de água e subia. Enchia de água e subia. O que acontecia com o vime? A água escorria, né? Na 6ª vez, essas pessoas que a amavam, né, chegaram, olha só, as pessoas estão pensando que você é louca. Você sabe que o vime não retém a água. Então, por que você está fazendo isso? Ela pegou um daqueles cestos. Está vendo esse cesto? Está aqui, guardado há mais de 10 anos lá em casa. E ele não me era útil, ele não me servia, ele não tinha utilidade, não podia ser usado. Só em 5, 6 vezes que eu fui, olha como ele está limpinho, né, por dentro. Ele agora, ele é útil, ele pode ser usado. Exponha-se a palavra, né? E essa água, né, que vem das nuvens, né, que você bebe, né? Uma das coisas que ela faz é limpar o seu organismo, limpar o seu interior. É isso que ela quis dizer para ele. Se exponha à palavra de Deus, né? Desde que ela te limpe, que ela te torne, né, o que Deus planejou para você, né? Então, quando permito que a água, né, as disciplinas de entrega e devoção a Deus, que falamos agora, amoleça o barro, né, do meu coração, a ponto de me tornar um vaso novo naquela área. Olha só que interessante. Então, aquela área que antes me afetava a minha humanidade, a minha postura, as minhas escolhas, a atitude natural, o meu comportamento, já não me afeta mais. Exemplo simples, você quando se converteu, logo coisas que você fazia e gostava, já não tiveram importância para você. Lembra disso? Você deixou de fazer. É exatamente isso que ele está falando. João 8,32 é claro também, diz, e conhecereis a verdade. Essa água maravilhosa. E a verdade te libertará, né? Cristo libertou, mas a manifestação dessa liberdade só acontece quando eu me entrego totalmente a Ele. Quando eu me submeto ao processo do oleiro, querido, né? Salmo 46 é interessante. E diz, há um rio, também fala de águas, né? Cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? O que alegra a cidade de Deus
são as correntes. E as correntes estão no meio do rio, meio do lugar mais profundo, com mais água. Tem muita gente que ainda está andando na margem, mas na margem não há corrente. E está deixando de aproveitar o melhor de Deus, né? Ezequiel foi lá e no início, por quê? Porque na margem nós temos o controle ainda. No meio do rio nós somos levados pela corrente. Eu posso, já não sei se você nadou num rio com correnteza, eu quero ir daqui para aquela margem. Eu até vou, mas não chego ali. Eu chego aonde a corrente me leva. Consigo. Amém? E fala que as correntes alegram na cidade de Deus. Fala de alegria. E a alegria é fruto do Espírito, querido. É uma transformação não superficial, uma transformação interior. Isso que agrada a Deus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, né? E foi profetizado desse ano várias coisas, né? No início desse ano, né? Uma delas foi alargar as tendas, ano de avanço, abundância. Mas uma delas também foi um ano de preparação e crescimento. Não só alargar as tendas, mas crescimento interior. E eu creio que esse é um momento, né, que nós estamos vendo que Deus está cumprindo essa profecia. Deus está nos preparando nesse momento e Deus está também nos fazendo crescer no nosso interior. Vamos lá. E ainda olha só. Ah, sim. E alegria é fruto, né? Então fala de transformação de caráter. Olha só, botei aqui, ó. E transformação de caráter só no meio do rio. Só no profundo. Só com muita água. Só sendo levado pelas correntes, querido. Porque o oleiro quer que o exterior do vaso, presta atenção nessa frase, porque o oleiro quer que o exterior do vaso seja digno do que ele já derramou no seu interior. Você não é nova criatura? Né? O que ele quer dizer? O exterior do vaso, né? Então, do vaso, você bota um vaso, você vê o que? O exterior. O exterior é o que os outros veem, né? O seu comportamento. Isso é que os outros veem. Então, ele quer que o seu comportamento, que é o exterior do vaso, seja digno do que tem no teu interior, o Deus vivo, o Espírito Santo. E no versículo 4, ele tornou a fazer dele outro vaso. Então, ele não desiste de nós, gente. Não. Temos a tendência, né, de desistir dos outros, mas ele não me abandona. Ele vai lá, quebra e faz de novo. E refaz. Até que aquela área esteja tranquila, esteja nas mãos dele. Então, temos a tendência de desistir muito fácil das pessoas. Sabia disso? Problema, né? Por pior que esteja o vaso, ele, Jesus, nunca jogou fora ninguém que veio a ele. Sabia disso? O olheiro pacientemente começa de novo. E graças a Deus por isso. Pela paciência que Deus tem comigo. E fazia isso segundo bem lhe parecera. Ou seja, segundo lhe agrade. Segundo lhe desse honra. Isso é importante para nós, né? Então, o propósito final, né, é que olhem para mim e para você e reconheçam Ele em nós. E digam, esses são os filhos de Deus, né? E sejam influenciados pela sua maneira de viver, né? E se arrependam, sejam salvos, porque vão colher de mim e de você o melhor dele, o melhor de Deus, né? Vão ver perdão, vão ver nos humilharmos, né? Para pedirmos perdão também, né? Vão ver palavras de verdade que transformam atitudes diferenciadas. Colossenses 1:27 fala mais ou menos isso, só que ele diz, a eles, os santos, nós, filhos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas esse texto do vaso, agora eu gostaria de dar um outro enfoque, né? Porque eu sempre pensei, né, que Deus quebra para consertar. Não que não precisamos de conserto, né? Toda hora precisamos, né? Mas olha só,
ele também desfaz o vaso, modifica o vaso, né, para uma nova proposta, para uma nova função no corpo, né, no reino, né, um novo nível de autoridade que esse vaso desempenhará no reino também. Sabia disso? Quando você sobe de nível, Deus também modifica o vaso. Um exemplo simples, né? Só um prato de barro. Vamos lá. Gustavo é um prato de barro, um prato bonito. Pode ser bonito? Pode, né? Prato bonito, prato de barro, né? E esse prato alimenta muito bem. Ele serve muito bem uma pessoa, né? A pessoa se alimenta, né? Só que Deus pega esse prato de barro e moe para fazer um novo utensílio, né? Ele agora quer que eu seja uma jarra d'água, uma jarra de água da vida. A palavra diz que do meu interior, né, do teu interior, fluirão rios de água viva. Então, enquanto o prato servia a um, não é isso? Agora essa jarra fornece água, né, para muitos. Isso que eu estou falando, né? Não só correção, mas também mudança de nível. E agora eu vou falar um pouquinho do forno, tá bom? Na verdade, o vaso só está pronto, ele só é útil, só frutifica depois que ele passa pelo forno. Porque antes ele está maleável, ele amassa, né? Você não... E o exemplo são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Em Daniel 3, versículos 15 a 18, é quando eles se negam a se curvar, né? Falou, ó, vai tocar um bando de coisas e vocês vão ter que se curvar perante a estátua de Nabucodonosor. E eles se recusam, né? E são levados ao rei. E essas são as passagens mais lindas, eu vou ler porque eu gosto, eu tenho tempo ainda. Então, versículo 16, né? Versículo 15. Agora, pois, é Nabucodonosor falando, hein? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E a parte que eu amo é essa. E 16 eles responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Ó rei, não vamos te responder sobre isso não. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que se levantou. O que está vendo aqui? Ó? O oleiro está falando para eles aqui. Ó. O oleiro está falando, vocês estão prontos para a próxima fase, né? Vocês já estão modelados como eu quero. Essa resposta deles mostra isso claramente, né? Só falta agora uma coisa: entrar no forno. E foi o que aconteceu, né? No versículo 21 a 25, eles são lançados na fornalha. Mas olha que coisa linda. Deus deu uma visão, rei. Quando ele olha, ele vê, ué, não jogamos 3 na fornalha? Que é aquele quarto que parece filho dos deuses? Eu quero dizer para você que o oleiro estava nas fornalhas com eles. Então fique tranquilo, querido. O oleiro, mesmo na fornalha, está contigo. Ele não te abandona. E ele te livra, né? E eles se tornaram, quando saíram da fornalha, o quê? Vasos de honra. Versículo 28, olha que lindo. O que é vaso de honra? É quando o nosso Deus, o nosso Pai, o oleiro, é honrado por você como vaso de honra para ele. Ó. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, ó, não foi só para eles não,
toda nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então eles se tornaram o quê? Vasos de honra. Está aqui a sequência. Falta alguma coisa, não falta? Porque agora o nosso enfoque é na promoção, subida de nível. Isso está no 30. Ó. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Só para fechar agora, né, querido? Que lindo, né? Para fechar, estamos em excelentes mãos. Mãos de um pai amoroso, mão de um pai que nós vemos com paternidade, que quer nos ver indo além, e bem além, né? Um que nos trata, nos corrige, nos faz cada vez melhor, e que está nos preparando para altos voos, queridos, que já nos vê avançando para níveis mais altos, para coisas novas, né? Uma nova autoridade no reino de Deus, um vaso de honra, que será visto por todos e honrará o nosso Deus, não a nós, nosso Deus. Nossa honra será consequência da honra do nosso Deus, querido, através de nós. Isaías 43, para fechar, diz exatamente isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Né? Porque esse momento vai passar, querido. Esse momento de forno vai passar. Eis que faço coisa nova. É isso que eu quero dizer para vocês. Que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Esse é o que está. Perceba. Vai acabar. Está acabando. Eis que porém um caminho no deserto, né? E rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacoalhos, filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Olha só que lindo. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Povo que formei. Essa palavra formei é exatamente a mesma palavra de oleiro. Exatamente. Né? Olha só, usada como oleiro, né? Povo que formei para mim, para quê? Para celebrar o meu louvor. Eu queria dizer que você é muito amado, querido. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao pastor Rodrigo por ter me convidado e que essa palavra entre no teu coração. E não sei o que você está passando, mas dias melhores virão se você se entregar a esse oleiro maravilhoso, se você se encher dessa palavra, se você mergulhar nesse rio profundo e deixar ser levado por essas correntes maravilhosas que vão modelar o teu interior, o teu caráter e serão motivos, como foi de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de honra e louvor ao nosso Deus. Eu já profetizo promoção para você. Resista. Resista em fé. Sabendo que Ele é teu Pai. E Ele quer o melhor para você. Um beijo. Fica na paz, querido.